Hoje vamos descobrir a Lei Áurea e ao fim deste vídeo vamos descobrir as reais razões para a abolição no Brasil. Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. A escravidão no Brasil foi uma instituição que se estabeleceu por volta da década de 1530, quando as primeiras medidas efetivas de colonização foram implantadas pelos portugueses. Da chegada dos primeiros negros escravizados ao Recife em 1538 até a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, o Brasil viveu 350 anos sob um regime escravocrata. Mas como a escravidão perdurou por tanto tempo no Brasil? A necessidade de mão de obra barata, e esta era uma prática adotada pelos portugueses. Quais foram os principais motivos que levaram à abolição? A partir da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico negreiro, a situação se complicou um pouco, pois ficou mais difícil obter escravos novos. Aí passamos a ter um tráfico interno de negros escravizados, em que regiões mais fracas economicamente passaram a exportar essa mão de obra forçada para as que estavam em um momento melhor. Mas foi depois que o Brasil conquistou a sua independência em 1822 que o tráfico de africanos foi intensificado até a sua proibição definitiva, sendo que durante todo o período de existência desse negócio, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos para a escravização no mundo. A província do Ceará foi a primeira a abolir a escravidão no Brasil, episódio que se deu 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea, em 25 de março de 1884. Decisão esta que em 25 de março de 2024 completará 140 anos. Mas a grande justificativa foram os interesses econômicos que se uniram aos desejos dos abolicionistas e culminaram com o protagonismo e o pioneirismo cearense. Foi o presidente da província do Ceará, o baiano Sátiro de Oliveira Dias, que declarou a libertação de todos os escravos do Ceará, tornando o Estado o primeiro a abolir a escravidão no país 4 anos antes da edição da Lei Áurea. Em 24 de maio foi Manaus, em um movimento que depois ganharia toda a província do Amazonas em 10 de julho de 1884. Mas é bom salientar que uma das razões fundamentais para a libertação prematura dos escravos pela província do Ceará é que eles eram pouco e as secas sucessivas ocorridas entre 1877 e 1880 arruinou a economia local, o que dificultava muito para os senhores a manutenção de escravos. Mas Redenção, que ainda era conhecida como a Vila do Acarape, em 1º de janeiro de 1883 se tornou a primeira cidade brasileira a libertar seus escravos, ou seja, 15 meses antes do restante da então província do Ceará, a pioneira no país, e 5 anos antes de ser proclamada a abolição da escravatura em todo o Brasil. No mesmo ano, em 30 de setembro de 1883, foi a vez de Mossoró, no Rio Grande do Norte, também libertar seus escravos, e foi seguido por várias outras cidades em todos os estados do país. Antes da Lei Áurea ser sancionada, foi aprovada a Lei do Ventre Livre. A norma determinou que em 28 de setembro de 1871 em diante, as mulheres escravizadas dariam à luz apenas a bebês livres. 3 anos antes da Lei Áurea, o Império havia sancionado outra lei, a Lei de número 3.270, de 28 de setembro de 1885. Essa lei tornava livres todos os escravos com mais de 60 anos de idade, e por isso ficou conhecida como a Lei dos Sexagenários, de autoria de Rodolfo Epifânio de Souza Dantas. Essa foi a última medida que o Império tomou com relação à situação dos escravizados antes da Lei Áurea. A Lei Áurea, ou Lei Imperial, número 3.353, foi o dispositivo que extinguiu a escravidão no Brasil. Seu projeto foi elaborado e apresentado ao Cenário Imperial Brasileiro pelo senador Rodrigo Augusto da Silva no dia 11 de maio de 1888.
A votação dos senadores foi rápida e em 13 de maio de 1888, a lei foi sancionada pela princesa Isabel, que exercia na ocasião a função de princesa regente, já que seu pai, o imperador Dom Pedro II, estava fora do país para tratar de sua saúde. Ele sofria de diabetes. Por meio dessa lei, mais de 700 mil escravizados conquistaram sua liberdade e seus antigos donos não receberam nenhuma indenização do Estado brasileiro. Vamos a uma curiosidade. Você sabe o porquê do nome Lei Áurea? Áurea quer dizer de ouro. A expressão refere-se ao caráter glorioso da lei que pôs fim a essa forma desumana de exploração do trabalho. Lembrando que essa forma desumana foi trazida e implantada pelos colonizadores portugueses. Outra curiosidade, Campinas, em São Paulo, é considerada por historiadores como a última cidade brasileira a abolir na prática a escravidão da população negra. Há registros e relatos da prática de escravidão em Campinas até 1920, ou seja, 32 anos após a Lei Áurea. Como a princesa Isabel faleceu em 14 de novembro de 1921, podemos dizer que ela conseguiu ver a sua lei sendo cumprida integralmente. Uma outra curiosidade, você sabe como os proprietários evitavam que os seus escravos fugissem? Cortavam os tendões. Com isso, ele podia caminhar, mas não podia correr, o que o desmotivava a tentar fugir. Mais curiosidade, segundo os historiadores, alguns pontos precisavam ser observados, pois nós não podemos taxar esses senhores que adotaram a abolição previamente como heróis. No fundo, embora a pressão dos abolicionistas tenha sido essencial, boa parte da motivação que os impeliu a libertar os escravos foi de natureza econômica e não humanista. Existia uma crise da escravidão, no caso do dispêndio financeiro necessário para a manutenção do escravo. Feitas as contas de custos ao fim do século XIX, os fazendeiros já começavam a achar que valia mais a pena pagar minguados salários para trabalhadores braçais do que manter casa, comida, saúde, transporte e ainda ter que fiscalizar para que não ocorressem fugas de um batalhão de escravos. Lembra da figura do capitão do mato? Também conhecido como capitão de assalto e entrada, entre outros termos. Sua principal função era de caçar gente, principalmente escravos fugidos das fazendas e minas pertencentes a seus senhores. Uns caçavam os fugitivos e outros ajudavam a fugir. Este era o papel dos caifazes, grupo abolicionista que era formado principalmente por tipógrafos, artesãos, pequenos comerciantes e ex-escravos. A atuação do grupo de caifazes consistia em organizar e planejar em conjunto aos escravos das fazendas e das cidades fugas em massa, garantindo ainda condições para os deslocamentos dos fugidos. Com a iminente abolição no Ceará, por exemplo, muitos proprietários ainda fizeram um bom dinheiro revendendo escravos para outras localidades. E na libertação, eles ficaram sem os encargos de manutenção dos restantes que não estavam mais valendo a pena economicamente. Regiões mais pujantes economicamente, como o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, atraíram milhares de escravizados, principalmente oriundos das províncias do Norte, que hoje é conhecido como Nordeste. Outro motivo para o fim da escravidão é que impostos mais altos passaram a incidir sobre a posse de escravos, e fundos para a emancipação sobre a alforria receberam auxílio. A abolição da escravatura foi, portanto, fruto da pressão social realizada pelos escravos e pela sociedade por meio do movimento abolicionista. Essa pressão e o temor de que a situação se escalasse para uma guerra civil, assim como foi nos Estados Unidos, deram força para que a abolição acontecesse. Importante registrar que nas cartas escritas pela princesa ainda reforçam que ela possuía escravos e tratava deles com muita naturalidade, não demonstrando preocupação com a questão da desumanidade, da escravidão e não se importando com as condições de vida deles. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.